Lamentações, capítulo 3, versículo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 24. Com a sua Bíblia aberta, vamos orar. Nós te louvamos, Pai, por tua graça, por tua palavra, e pedimos ao Senhor para que o Senhor possa falar em nosso coração. Nós precisamos ouvir a tua voz, Pai. Nós precisamos sair dessa noite com a direção no nosso coração para que possamos saber como agir na próxima semana. E por isso, eu quero pedir ao Senhor para que possa tocar em nosso coração e nos convencer da tua palavra e fazer, Pai, com que nós possamos andar sobre ela, em nome de Jesus. Amém. 3, Lamentações, capítulo 3, de 1 a 24, diz assim: Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levantou e me fez andar nas trevas e não na luz. Certamente, ele voltou a sua mão contra mim sem parar todo o dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele e despedaçou os meus ossos. Construiu rampas de ataque contra mim e me cercou de amargura e de dor. Ele me fez habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Prendeu-me com pesadas correntes. Mas quando clamo e grito, ele fecha os ouvidos e a minha oração. Fechou os meus caminhos com blocos de pedra. Fez tortuosas as minhas veredas. Foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto para atacar. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Depois me abandonou. Enteçou o seu arco e me pôs como alvo de suas flechas. As flechas de sua aljava atingiram o meu coração. Fui feito motivo de riso para todo o meu povo. E a sua canção de deboche o dia inteiro. Fartou-me de amarguras e me saciou de absinto. Quebrou os meus dentes nas pedras e cobriu-me de cinza. Já não sei o que é ter paz. E esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse: não tenho mais forças. A minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição, do meu andar errante, do absinto e da amargura. A minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Até aí é a nossa leitura de hoje. A leitura que parece ser um pouco pesada para um dia de domingo, mas é porque hoje estava no nosso cronograma nós finalizarmos a série Uma Igreja Saudável, falarmos sobre liderança. Porém, durante a semana eu não vi muito sentido em falar algumas coisas que estavam para falar, haja vista de que eram voltados para liderança de forma geral, né? Um encontro de pastores e coisas do tipo. E aí o Senhor colocou no meu coração sobre algumas coisas que eu iria também começar uma outra série chamada Cosmovisão Cristã, porém também eu não vou começar ela hoje. Eu sei que é complexo, mas vocês já me conhecem, né? Quando eu começo, eu vou até quase no fim, às vezes eu vou no final, às vezes a gente para na metade. Essa nós fomos quase que no fim, mas eu resolvi parar uma antes. E a Cosmovisão Cristã vai ficar um pouco mais para frente. Por quê? Porque hoje eu quero começar uma outra série, chamada Reflexões. Uma série de coisas que são necessárias dizer para a igreja no dia de hoje. E quando eu digo igreja de modo geral. A igreja de Cristo Jesus precisa ouvir algumas reflexões
E reflexões não minhas simplesmente, mas reflexões bíblicas sobre algumas coisas que estão acontecendo no mundo hoje. Reflexões bíblicas sobre algumas coisas do nosso cotidiano que nós não entendemos, mas às vezes nós precisamos que a Bíblia nos revele o que são essas coisas, por que essas coisas acontecem e como nós devemos agir mediante essas coisas. E o tema da mensagem de hoje, dessa primeira reflexão, que vai ser o episódio 1 dessa série de mensagens, é: e se Deus for contra nós? O tema da mensagem é esse. Totalmente em contramão àquilo que várias pessoas estão dizendo sobre o Evangelho, um Evangelho triunfalista, um Evangelho que diz que tudo vai dar certo. O tema da mensagem de hoje é um pouco ao contrário do que talvez nós estamos ouvindo no nosso dia a dia, nos canais de YouTube, nos influenciadores de Instagram. Vai ser um pouco ao contrário. O tema é esse: e se Deus for contra nós? E hoje, especificamente, baseado nesse texto que lemos, eu quero falar sobre o sofrimento. Eu quero falar sobre quando sofremos e como sofremos. Eu quero falar sobre as vezes que nós, que somos seres humanos, fatídicos ao erro, que estamos o tempo todo na eminência de acontecer um problema e um sofrimento, porque nós estamos aqui agora, num domingo à noite, e Deus livre e nos guarde, mas nós podemos sair deste lugar hoje ou acordarmos amanhã de manhã com uma notícia que pode virar nossa vida de cabeça para baixo. Por quê? Nós não somos deuses, nós não temos o controle sobre todas as coisas. Nós somos humanos e estamos fatídicos a esse sofrimento. Mas aí eu preciso equilibrar um pouco essa palavra sofrimento, porque nos dias de hoje também, algumas pessoas têm demonstrado o sofrimento, e aqui eu não estou julgando dor de ninguém, mas algumas pessoas têm demonstrado o sofrimento em uma intensidade um pouco surreal com a realidade. Por exemplo, as pessoas que se filmam chorando. Não sei se você já viu isso, mas hoje é uma moda, é uma tendência entre as pessoas que estão chorando, estão mal por alguma coisa que não vem ao caso, mas aí, no momento que elas estão chorando, elas pegam o telefone e se filmam chorando. Qual é a lógica disso? Eu não tenho a mínima ideia. Mas talvez é para demonstrar alguma coisa que está por dentro, dizer: eu estou sofrendo, eu estou chorando e eu não sei como pedir ajuda, portanto, eu vou me filmar chorando. E o certo é que essa geração atual e parte da outra geração que está passando e parte da geração que está se finalizando agora, de talvez 30, 40 anos para cá, isso não é estatística, é uma reflexão. De 30, 40 anos para cá, o sofrimento dentre os povos tem se aumentado. E aí eu peguei uma pesquisa publicada pela Folha de São Paulo, que diz que a ansiedade e a depressão cresceram significativamente entre os anos de 2013 e 2019, entre os jovens e adolescentes de 18 a 21 anos de idade. Eram 2,47% de pessoas que sofriam com a depressão e ansiedade, e em 2019 eram 6,23% de pessoas que sofriam com isso. Aí quando você ouve o número 6%, não parece ser muito, mas quando nós pegamos o número natural dessa porcentagem, o número natural são 13 milhões de pessoas que dizem que estão sofrendo com ansiedade e com depressão. Aí eu pego uma outra pesquisa do Datafolha de setembro de 2024, que diz que 34% da população brasileira se considera angustiada. Até os 35 anos de idade, 34% das pessoas se julgam desesperadas e angustiadas. Outra pesquisa diz que de 18 a 24 anos, 31% das pessoas relatam diagnósticos médicos de ansiedade, enquanto 14% relatam histórico de depressão. O que acontece? Automaticamente as pessoas buscam uma forma de cobrir essa ansiedade, essa depressão, esse mal, esse sofrimento, e aí às vezes deságua no álcool, às vezes deságua na droga, às vezes deságua em várias coisas para a pessoa tentar banir esse sofrimento da sua vida. Outra pesquisa diz que
mais de 15 mil jovens, agora tratando sobre igreja, mais de 15 mil jovens cristãos foram entrevistados de 18 a 35 anos de idade em 25 países, incluindo o Brasil, e 37% disseram que luta contra a ansiedade e contra o sofrimento com frequência. Ou seja, estamos vivendo um tempo, um momento em que as pessoas estão sofrendo de uma forma que talvez nunca tenha acontecido. Alguns sofrem por causa da finança, outros sofrem por causa da saúde, alguns sofrem por causa do relacionamento. O certo é que desde a queda do Éden, desde que Adão e Eva caem no jardim no Éden, o sofrimento entrou na terra. E nós teremos que lidar com isso. Então, se você nasceu, se você está debaixo do sol, como diria Salomão, você é um candidato inerente ao sofrimento. Se você está debaixo do sol, você é um forte candidato a sofrer. Mas o que eu quero tratar hoje, irmãos, não são só sobre os sofrimentos em si, mas eu quero tratar sobre a causa do sofrimento. Eu não quero tratar sobre o que você está sofrendo. Eu quero tratar sobre o que pode estar ocasionando o seu sofrimento. E aqui eu dividi essas coisas que podem estar ocasionando o sofrimento em 3 partes. A primeira coisa que pode estar fazendo você sofrer de forma demasiada, você mesmo. A primeira coisa que pode fazer com que você esteja angustiado, a primeira coisa que pode fazer com que você pareça não achar solução para os seus problemas, essa primeira coisa somos nós mesmos. Por quê? Nós somos mestres em atrapalhar a nossa própria vida. Nós somos bons em atrapalhar a nossa própria vida. Tem uma música que eu falo que é de um amigo meu, que eu não vou cantá-la, obviamente, mas ela diz que assim, ó, eu não preciso de ninguém para fazer nada comigo, eu sozinho coloco a minha vida em perigo. Nós somos assim às vezes. Nós mesmos colocando as nossas vidas em perigo. Pessoas que às vezes não gostam de estar bem. Sabe aquela pessoa que parece que quando tudo está dando certo, quando tudo está caminhando para o lado certo, ela de forma intencional ou não, sempre arruma um problema novo. Ela de forma intencional ou não, quando as coisas estão caminhando para dar certo, a vida financeira está dando certo, a vida sentimental está dando certo, a vida profissional está dando certo, ela arruma uma forma de avacalhar tudo aquilo que estava acontecendo e ela mesma se torna o seu principal problema. Principal problema. Então, a primeira pessoa que pode ocasionar os nossos problemas e os nossos sofrimentos somos nós mesmos. Qual que é o bom disso, irmãos? Apesar de ser ruim nós sofrermos, o que é bom de sermos nós mesmos? É que Jesus, ele é perito de resolver vidas que estão totalmente destruídas. O bom de sermos nós mesmos, às vezes que estamos ocasionando o problema, é que Jesus é perito de resolver vidas que estão destruídas. Porque um encontro com Jesus pode fazer com que nós tomamos a atitude e resolvamos problemas antigos e não procuremos mais problema. Eu gosto muito de dar o exemplo, né, de homens que estavam envolvidos em crime organizado, São Paulo e Rio de Janeiro, que é facção, né? Então o cara entra para o crime organizado, ele não consegue sair de forma fácil e uma das formas do cara sair é se ele se converter. Então o cara não sai do crime do Comando Vermelho ou do primeiro comando da capital simplesmente por querer sair. É uma cartilha, ele assina um papel, ele é batizado pela facção. E para ele sair, uma das formas é morto e possivelmente a outra forma é eu vou caminhar com Jesus. E aí ele tem que entrar para a igreja e nunca mais sair. Por quê? Porque ele fez um relacionamento com Jesus e Jesus, segundo os criminosos, Jesus o tirou do mundo do crime para que essa pessoa pudesse entregar a sua vida para ele. Então essa pessoa agora resolveu os seus problemas antigos, vai ter que pagar as suas dívidas antigas, mas ela não pode procurar outro problema, assim como nós. Que ao encontrarmos com Jesus, nós devemos resolver problemas antigos, como por exemplo, parar de andar com pessoas que geram problemas.